Olá, o Nesp Notícias desta segunda-feira continua a série de entrevistas com os vereadores eleitos de Bauru. Nosso convidado de hoje é Sandro Bussola, do PT. E mais. Dia do Professor é marcado por reivindicação. De bicicleta, bauruenses conhecem as histórias do centro da cidade. De pedalada em pedalada, eles passaram por 12 locais. Estilos arquitetônicos que revelam pedaços da história de Bauru. Luiz Pegoraro não é mais interventor da Associação Hospitalar de Bauru. Pegoraro tinha sido nomeado para assumir a associação na quinta-feira passada e renunciou ao cargo no dia seguinte. A decisão foi tomada depois que a Justiça condenou Pegoraro como um dos culpados no caso da carne da merenda escolar. Ele era secretário de Negócios Jurídicos na administração Nilson Costa, quando o caso ocorreu. Pegoraro ainda pode recorrer da decisão judicial. Ainda não há uma definição sobre o novo interventor da HB. 15 de outubro é Dia do Professor. Foi nesse dia, em 1827, que Dom Pedro I propôs a criação de escolas primárias no Brasil. Mas a data comemorativa só foi oficializada mesmo em 1963, por meio de um decreto presidencial. Hoje, aqui em Bauru, o dia foi de reivindicação e reflexão. Entre um parabéns e outro, este grupo de professores aproveitou para militar. Hoje pela manhã, pelo menos 8 integrantes do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a APOESP, entregaram panfletos no calçadão da Batista de Carvalho. O objetivo era conscientizar a população sobre as condições de trabalho que os 4.800 profissionais da rede pública da região enfrentam. Os professores nos últimos anos têm sido muito desvalorizados, né? Desde a questão salarial, que nós não temos tido assim, nem as reposições das perdas da inflação. Então nós temos uma reivindicação, né? E um atraso aí no nosso salário de 36%. Então nós queremos essa reposição da inflação. Queremos condições de trabalho, uma melhor estrutura nas escolas. E não simplesmente para valorizar os profissionais, mas também dar condições ao aluno de permanência dentro das escolas. Na Unesp, o dia foi de reflexão. Os professores participaram do encontro de docentes do campus de Bauru para discutir a valorização da categoria. O evento foi promovido pelo NEP, Núcleo de Estudos e Práticas Pedagógicas. Um dos principais pontos em debate foi a formação continuada desses profissionais, uma das formas de proporcionar mais qualidade no ensino. Um professor, não só do ponto de vista da ciência e da tecnologia, mas também da dimensão pedagógica melhor preparado, certamente ele vai garantir um ensino de mais qualidade que vai desenvolver, que vai garantir o desenvolvimento humano dos alunos que participam desse processo e, obviamente, o resultado final disto é o desenvolvimento da cultura, né, em termos de sociedade brasileira. Na parte da tarde, eles participaram de oficinas sobre relações interpessoais. Quanto à reivindicação dos professores da rede estadual, a Secretaria da Educação disse em nota que a política salarial implementada no ano passado prevê aumento de mais de 40% nos vencimento base dos professores até o ano de 2014. Além do acréscimo salarial, a lei estabelece mudanças na promoção por desempenho e progressão acadêmica. E o Dia dos Professores é tema do comentário de Cláudio Gomide, doutor em Educação da Unesp em Araraquara. Podcast Unesp. O Dia do Professor deve ser um dia de reflexão. O professor é fator fundamental na melhoria da educação. A melhoria da educação é extremamente necessária para o desenvolvimento sustentável de um país. E o grau de respeito que uma sociedade tem com o professor é o que faz com que as pessoas com melhores vocações, com maiores talentos, escolham essa carreira. O Dia do Professor deve ser um dia de nós pensarmos na importância do professor para o desenvolvimento da sociedade e pensarmos também que, em função dessa importância, o professor deveria ter maior reconhecimento. A tarefa do professor não é criar para si, é criar condições para que as pessoas se desenvolvam.
como dizia o Kant, para que cada um possa revelar toda a perfeição de que é capaz. Podcast Unesp. Começa hoje em todo o país a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema deste ano é Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da Pobreza. Bauru também está na programação do evento, com 29 atividades previstas para toda a semana. A maioria será realizada no Aeroclube. No site do Ministério de Ciência e Tecnologia, você pode acessar a programação completa do evento. E quem quiser participar da Semana de Jornalismo da Unesp em Bauru, tem até amanhã para fazer a inscrição. Serão realizadas palestras e oficinas com jornalistas de meios de comunicação impresso e de televisão. O evento começa na próxima quarta-feira, às 19h, no campus, com um bate-papo sobre jornalismo esportivo, com profissionais da ESPN e do jornal Lance. As inscrições podem ser feitas na sede da Jornal Júnior na Unesp, que fica no prédio dos antigos departamentos da FAAC. Outras informações pelo telefone 3103-6000, no ramal 7067. A Polícia Militar Ambiental descobriu uma rinha de galo ontem em um sítio em Arealva, na região de Bauru. Uma denúncia anônima levou os PMs ao local, onde 2 galos brigavam num ringue. Outras 43 aves estavam em viveiros e algumas tinham ferimentos. Foram apreendidos materiais como biqueiras de borracha e de aço, esporas de plástico, medicamentos e seringas descartáveis. Segundo a PM, 11 pessoas assistiam à briga. Elas foram levadas à delegacia e multadas em R$ 23.500 cada uma, por maus tratos. Os acusados vão responder em liberdade. No próximo bloco, a gente conversa com o vereador eleito Sandro Bussola, do PT. E ainda hoje, veja como foi o passeio ciclístico pelo Centro Histórico de Bauru. A partir de amanhã, técnicos da Secretaria de Saúde vão visitar cerca de 500 residências para verificar a caderneta de vacinação das crianças, com idade entre 6 meses e 5 anos. As vacinas que estiverem atrasadas serão dadas. Essa ação complementa a campanha de atualização da caderneta realizada em agosto. Vamos saber como fica o tempo nesta semana com informações do Instituto de Pesquisas Meteorológicas, o IPMET, da Unesp. As condições de tempo devem ficar estáveis até terça-feira. Ainda a gente teve a passagem de uma frente fria que trouxe chuva, né, para grande parte do estado de São Paulo. As temperaturas caíram significativamente, né? Agora a gente tem um retorno agora das condições de tempo bom, né? O céu deve ficar com poucas nuvens no dia de hoje, segunda-feira, até amanhã, terça-feira, com as temperaturas subindo agora gradativamente, né, no decorrer da semana, culminando quarta, quinta-feira com temperaturas da ordem de 30 graus e as mínimas também vão se elevando. Então, na quarta-feira, devemos ter a volta das condições de instabilidade sobre o estado de São Paulo. A gente deve ter uma frente fria passando pelo litoral, que vai favorecer a formação de nuvens associadas à chuva aqui no interior paulista. Faz sol em todo o estado de São Paulo. A partir de amanhã, a massa de ar seco que predomina sobre o estado perde força e pode voltar a chover em pontos isolados. Bauru tem tempo estável, com temperatura em elevação no período da tarde. A umidade do ar agora está em apenas 32%. A velocidade dos ventos é baixa, de 5 km por hora. A máxima hoje foi de 30 graus. Amanhã fica em 29 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros não devem passar dos 28 graus. A Lei de Acesso à Informação será conteúdo obrigatório nos próximos concursos públicos do Estado. A informação é da Secretaria de Gestão Pública. A partir de agora, todos os editais de concursos realizados em São Paulo terão que incluir a Lei de Acesso em seu conteúdo programático. O objetivo da medida é fazer com que os futuros servidores públicos
tenham conhecimento sobre a lei, que garante o direito da população a acessar informações dos órgãos públicos, do Executivo, Legislativo e Judiciário. Por falar em emprego, o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, está com inscrições abertas para pessoas que tenham entre 18 e 59 anos e sejam beneficiárias de programas sociais como Bolsa Família. São 114 vagas para 6 cursos profissionalizantes, que serão realizados pelo Senai e pelo SEST-Senat. As inscrições podem ser feitas em qualquer uma das unidades do CRAS, até se esgotarem as vagas. Basta levar RG, CPF e comprovante de endereço. Mais detalhes na Secretaria do Bem-Estar Social pelo telefone 3227-8624. Na sexta-feira passada, teve gente que acordou cedo, em pleno feriado, para conhecer um pouco mais da história de Bauru. E o pessoal não foi a pé, não. Foi de bicicleta. Nem o tempo nublado espantou este grupo. Animados ciclistas apaixonados por história. Eles participaram de um passeio de bicicleta pelos principais patrimônios históricos da cidade, bem na região central de Bauru. Uma forma diferente de juntar cultura e esporte no feriado de Nossa Senhora Aparecida. O passeio começou em frente à estação ferroviária, símbolo do desenvolvimento da região central do estado no século passado. A cada parada, o monitor do passeio dividia o conhecimento com os participantes. Então, era uma estação grande, bonitona dessa aqui, para mostrar que o Getúlio Vargas mandava, né, no interior do Brasil, no Brasil inteiro, e mandava em Bauru. De pedalada em pedalada, eles passaram por 12 locais, estilos arquitetônicos que revelam pedaços da história de Bauru. Nós vemos aqui diversos períodos da história de Bauru através das construções, e não só isso, né, através da história, né, do contexto que essas construções foram realizadas, né? Na Casa Ponce Paz, pararam para descansar e também aprender um pouco mais sobre como o prédio foi erguido. Os ciclistas eram de Bauru e muita gente nem sabia que havia tanto conhecimento guardado bem no coração da cidade. Cara, apesar de eu morar aqui desde quando eu nasci, eu não conhecia nada da história de Bauru e eu tô achando bem legal. Outro importante local visitado foi o Automóvel Clube. O prédio é um dos que mais chamam a atenção no centro da cidade por causa do seu estilo, com suas imponentes colunas gregas. Construído em 1939, o nome dele já mostrava, no começo do século passado, a tendência de substituir os trilhos pelos motores a gasolina. Conhecimento valioso, mesmo para quem é professora de história. Estou conhecendo um pouquinho mais da história de Bauru, acho projeto de preservação do patrimônio histórico bauruense fantástico. É a cultura junto com o lazer, com o esporte. Em 39, a gente já tinha... Até a garotada, que optou pelo passeio histórico no Dia das Crianças, achou divertido aprender enquanto pedalava. Foi da hora, nós tá vendo tudo aí a cidade. No próximo bloco, a gente conversa com o vereador Sandro Bussola, do PT. Participe! Mande sua pergunta por e-mail ou telefone. A gente volta já! A Polícia Federal finalmente volta ao trabalho amanhã. Depois de mais de 2 meses de greve, a categoria decidiu em assembleia encerrar o movimento para reabrir negociação com o governo federal. Em agosto, o governo propôs reajuste de 15%, mas os policiais rejeitaram a proposta. Então, você que precisa dos serviços da Polícia Federal, amanhã 100% do efetivo estará trabalhando. A gente dá sequência agora às entrevistas com os vereadores eleitos em Bauru para a próxima legislatura. Hoje a gente conversa com o Sandro Bussola, do PT. Sandro recebeu 3.165 votos. Sandro, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer estarmos aqui debatendo um pouco a cidade de Bauru. Acho que é importante esse momento agora. Sandro, você vai estrear na Câmara Municipal, no Legislativo, embora seja muito conhecido já do cenário político, é o presidente atual do PT, né? E o que o bauruense pode esperar do seu mandato? Nós somos eleitos, uma votação expressiva. Agradecer todo o empenho que a população e a responsabilidade nossa aumenta também. Sou presidente reeleito do PT aqui de Bauru. Nós sabemos que Bauru precisa, em muitas áreas, avançar. Acho que a questão do DAE, a questão
da infraestrutura da nossa cidade, até mesmo a mobilidade urbana tem que ser discutida, e o nosso mandato propõe justamente essas bandeiras aí para a gente fazer o enfrentamento de transformação que a nossa cidade precisa urgentemente passar. Sandro, você sempre foi muito próximo do Carlos Batata, do vereador que acabou não se reelegendo. Você foi assessor dele, inclusive, não é? E você pretende exercer o mesmo tipo de representatividade que o Batata exerceu na Câmara? O Batata teve um papel dele muito importante na política bauruense. Aprendi a fazer política com ele. Fiquei no mandato dele por aproximadamente 13 a 14 anos. Foi um trabalho sério, um trabalho importante. E nós queremos dar continuidade a um trabalho, às bandeiras do PT. É uma bandeira conhecida de valorização do povo como um todo. E o trabalho nosso justamente é fazer também um diferencial, venho do segmento evangélico também, para fazer uma interligação entre o poder público e as igrejas evangélicas aí, no tocante à questão de ações sociais também, que o nosso município precisa urgentemente implantar na cidade de Bauru, que um deles é o combate ao crack aqui em nossa cidade. Você pretende apresentar projetos nessa área? Sim, eu defendo e tenho defendido durante o processo eleitoral que as igrejas evangélicas na cidade não podem ser vistas simplesmente como uma instituição religiosa, mas uma instituição social. Nós temos um problema grave na nossa cidade, a Secretaria de Bem-Estar Social precisa dar um suporte maior, então tem que ter uma interação entre a Secretaria de Bem-Estar Social, Secretaria de Saúde e as entidades assistenciais, não só evangélica como um todo, para fazer um enfrentamento sério dessa situação que tem atingido todas as camadas da nossa sociedade aí, que é um problema que tem que ser enfrentado de forma direta. Sandro, você foi por um período também, contava-me há pouco, por 2 anos, né, assessor da presidência do DAI. Você mesmo acabou de dizer que a questão do DAI é uma questão urgente. E como presidente do PT, eu pergunto a você, o partido vai reivindicar a presidência do DAI? O Partido dos Trabalhadores está para colaborar com a administração municipal. Nós sabemos que o DAI é um desafio. Por muitos anos não se investia no DAI, agora começou um processo de investimento, mas eu acredito e tenho defendido que o DAI não precisa simplesmente de uma ação técnica, mas de uma ação política também. Tem vários setores que têm que ser modificados. A ETA, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, que faz a captação do Batalha, toda a tubulação está há mais de 20 anos vencida, precisa fazer um trabalho de renovação, trabalho de investimento sério, a questão do tratamento. Nós estamos com uma bandeira junto ao governo federal para trazer verba também para fazer o tratamento de esgoto, que é um desafio do município aqui na cidade de Bauru. Então o PT, na verdade, está aqui para contribuir com o governo. E nós temos também vários quadros internos dentro do PT que têm totais condições de ajudar e contribuir com a mudança e a transformação do DAI aqui em nossa cidade. Então você acha que o presidente não pode ter um perfil só técnico? Ele tem que ser um articulador, um político também. Ele tem que ser um articulador, porque você veja bem, o plano de cargo e salário do DAI, que há meses, há anos, é uma reivindicação dos trabalhadores e que ainda não saiu. É preciso ter um trabalho, uma conversa, uma valorização do servidor e dos funcionários do DAI. Então, simplesmente técnico não funciona. Acho que tem que ter um diálogo maior com os funcionários para fazer e os enfrentamentos que tem que ser feito. Acho que o DAI, o papel que o Rodrigo, essa administração cumpriu foi importante, de não privatizar o DAI não será privatizado e agora o DAI precisa ser recuperado. Algumas ações de investimentos de equipamentos, maquinários têm sendo feitas, mas há muito para ser feito ainda e é preciso ter um diálogo, por isso que eu defendo uma mistura de técnico com político para fazer e resolver a situação do DAI. E como vereador, Sandro, o que vocês, vereadores, podem fazer pela autarquia, lá da Câmara? Nós temos que abrir o diálogo, temos que fazer a conversa. Nós não podemos subir numa tribuna da Câmara simplesmente oferecer críticas. Nós sabemos que existe dificuldade, existe o problema, mas é preciso ter uma interação para ajudar, para tentar resolver algumas situações que são simples. Hoje, para você ter uma ideia, um munícipe, quando solicita uma ligação nova de água, ele tem que pagar por essa ligação, tem que pagar o idômetro, inclusive. Nós defendemos, quanto mandato, a isenção dessas taxas, dessa cobrança de taxa, porque o DAI precisa de receita. Quando você faz uma ligação nova, você está dando receita para o DAI. Então tem que ter essa gratuidade para o município. Então são uma série de coisas que vai contribuir para uma interação melhor entre a comunidade e o DAI. E a questão também de vazamento do DAI, que hoje o DAI é o que mais gasta, é o que mais
não se tenha cuidado com relação à nossa água, né? Então, são uma série de ações que esse município tem que enfrentar e que o legislativo tem que ser parceiro. Não simplesmente crítico, mas parceiro nesse momento de dificuldade em que o DAI vem atravessando. Quer dizer, fiscalizar e ajudar a apontar soluções também. Apontar solução, porque você está ali, porque você, na verdade, é a voz da comunidade como um todo. Nós sabemos que o DAI tem enfrentamento de falta de água, só a questão de perfurar poços não resolve, é preciso uma educação. Muitas pessoas não sabem, quando você joga um óleo que pode ser reutilizado, você joga numa pia, por exemplo, você danifica todo um sistema hidráulico que tem prejudicado, até mesmo em vários setores quando se chove na nossa cidade. Então é preciso ter uma prevenção, conscientização e uma interação maior aí entre os poderes, entre Câmara e Prefeitura. Sandro, quando o Rodrigo esteve aqui com a gente na semana passada, ele disse que a Câmara vai receber projetos polêmicos que serão votados, passarão por apreciação de vocês. Inclusive, ele citou 2, o projeto de atração de investimentos, o parcelamento das dívidas da Coab, que é bastante polêmico também. E mesmo contando com a maioria, né, com o apoio de 13 dos 14 vereadores eleitos, ele sabe que eles vão gerar discussão. E qual vai ser o seu posicionamento, Sandro? Será de apoio irrestrito aos projetos enviados pelo prefeito? Nós temos que ter... 13 dos 17, corrigindo, perdão. Tranquilo. Nós temos que ter uma independência em relação a toda a discussão que está na Câmara. É por isso a importância da nossa candidatura, que foi uma candidatura traçada juntamente com a sociedade, uma candidatura que não teve investimento a não ser aquilo que a gente conseguiu no dia a dia mesmo, e por isso agora tem liberdade de fazer algumas ações. Nos 2 tópicos que você colocou é de suma importância. Eu acho que a dívida da Coab é uma dívida que tem que ser enfrentada pelos legislativos. Eu defendo inclusive o parcelamento, porque se a prefeitura não parcela isso, o município acaba caindo aí no Serasa, que dá um impedimento do município de receber verba federal. Nesse mandato do Rodrigo foi investimento de quase 1 bilhão de investimento do governo federal, e isso tem que continuar investindo. Então, a questão da Coab tem que ser dialogado, tem que ser um diálogo sério, franco, para buscar soluções, como a questão do investimento, como a questão também da vinda de indústria para o nosso município. Nós temos que entrar, muitos não defendem, mas eu defendo essa bandeira, que é a questão da guerra fiscal. Eu acho que tem que ter isenção realmente para que mais indústria venha ao nosso município. Tá certo, Sandro. Muito obrigada por sua presença e boa sorte aí no seu mandato. Até mais, obrigado e agradeço a oportunidade. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.